Então, o objetivo dessa palestra é trazer para vocês as noções básicas do meu trabalho de purificação do ser com cristal líquido de nona dimensão. Como que isso chegou até mim e como que isso vem sendo desenvolvido. Então, isso vem sendo desenvolvido através da canalização. O que é a canalização? Então, a gente tem, além do corpo físico, o corpo energético. Esse corpo energético, ele tem 7 chakras principais, que eles ficam na linha mediana do corpo. Então, o primeiro chakra, na base, que é na base da coluna, que está ali na região genital. O segundo chakra, abaixo do umbigo. O terceiro chakra, é onde se chama a boca do estômago. O quarto chakra, no coração. O quinto, na garganta. O sexto chakra, chamado terceiro olho, fica exatamente no meio das sobrancelhas. E o sétimo chakra fica no topo da cabeça. Então, esses 7 chakras correspondem a 7 dimensões diferentes. O que é dimensão? Dimensão são frequências, sintonias. A gente, no plano que a gente está, que é onde a gente vê com os olhos físicos, o que a gente está vendo? A gente está vendo na terceira e quarta dimensões. Então, a nossa vida na superfície da Terra, ela corresponde à terceira e quarta dimensões. Onde a terceira dimensão é tudo que é concreto que a gente pega. E a quarta dimensão é aquilo que a gente não vê, são os sentimentos, os pensamentos, as emoções, que a gente sabe que tem todo o tempo, porém, você não pega, né? Então, as outras dimensões são mais sutis. A primeira dimensão está no centro da Terra, que é, então, o fogo da Terra. Ao mesmo tempo que é o fogo da Terra, se a gente vê no nível físico, se a gente tem e desenvolve essa visão, que é a canalização, é o desenvolvimento do terceiro olho, dessa visão, então você vê energeticamente, você vê uma sintonia diferente do que a gente vê com os olhos físicos. Então, com esse olhar, com esse olho aqui de terceira visão, a gente vê uma fonte de cristal líquido que é como se fosse um álcool em gel. Então, é uma fonte abundante no centro da Terra. Então, exatamente onde tem o fogo, que é visível, né, aos olhos físicos, tem o cristal líquido transparente como um álcool em gel no centro da Terra. Então, é a partir exatamente desse cristal líquido, e a gente trabalhando desse cristal líquido, a gente vai desenvolvendo esses chakras. Então, o terceiro chakra ele tem a ver com o que é a nossa vida aqui, o ego, a superfície da Terra. O quarto chakra tem a ver com as emoções. Quando a gente entra no quinto chakra, que é a criatividade, a expressão, ele tem a ver já com a unidade. Então, a gente ultrapassou a dualidade. O que é a dualidade? A dualidade é o que a gente vive nessa dimensão na vida terrena, que é dia e noite, bom e ruim, né? As guerras, que a gente chama a paz. Então, a gente vive sempre duas forças opostas. Essas duas forças opostas existem dentro da gente. Então, é como se tivesse uma guerra interna. E é isso que a gente sente. Duas forças puxando, uma para um lado e outra para o outro lado. Essa é a dualidade. Quando a gente chega, então, na vivência do nível da garganta, a gente entra na unidade. Então, a gente transcendeu a dualidade. Então, não existe mais bom e mal. Só existe, é como se fosse uma paz num nível diferente, que não é a paz que não é guerra. É a tranquilidade, a serenidade, porque não tem mais duas forças opostas, uma contra a outra. Então, quando a gente chega então, nesse nível, que então são dimensões, são frequências diferentes, sintonias diferentes, a gente abre essa visão. E o que veio para mim é que existe uma rede, que chama Rede de Comunicação Universal. Essa rede é semelhante, vamos dizer, à internet. A gente usa, mas a gente não vê. Só que ela é mais sutil. O que significa isso? A gente não precisa de um satélite, um instrumento para poder manifestar o que a gente recebe de mensagem. O nosso corpo é o próprio instrumento. Por isso que é chamado de canal. Nós somos, né, canais. Então, por isso que se chama canalização. O nosso corpo serve como um canal, como um instrumento. Então, eu não preciso de um computador, não preciso de um celular. Simplesmente, eu mesmo, o meu corpo é esse canal.
Então isso tem a ver com esse desenvolvimento desses chakras. E o sétimo chakra, que está no alto da cabeça, ele é como se fosse um cálice. Então esse cálice significa o quê? Uma abertura para o que vem entre aspas, né, do alto. Do alto são outras dimensões que estão além do nosso corpo físico. Então isso significa que o nosso corpo, né, o corpo humano, pode acessar, e a gente acessa muitas vezes sem consciência, essas 7 dimensões. E a proposta desse trabalho é que você possa acessar com consciência. Essa é a grande diferença. Se eu sei que eu tenho todas essas dimensões dentro de mim, todas essas possibilidades, eu posso simplesmente desenvolver um ponto, que é o cristal líquido. Então eu falei que na fonte, no centro da Terra, tem a fonte mãe de cristal líquido. Então ele é como se fosse um álcool em gel. Esse álcool em gel é abundante, o tempo todo está transbordando. E foi exatamente esse álcool em gel que originou tudo que existe no planeta Terra. Então, as plantas, os animais, nós, tudo que existe, sem exceção. Isso significa que nós somos, então nós viemos de uma gota de cristal líquido. Então nós somos a gota de cristal líquido, como nós somos a Terra. Então os elementos que tem no nosso corpo, o que é? Exatamente os elementos do barro, da terra, né? Da areia, os ossos, é tudo uma coisa só. Então nós somos a própria Terra. Se qualquer um de nós fosse projetado no espaço, qualquer ser do espaço pegasse e falasse, isso aqui é a Terra. E é verdade. Tá? Então a partir do momento que você tem a consciência, você vive isso com consciência e você então desenvolve suas potencialidades. E as suas potencialidades são essas que eu estou colocando. Então a partir do momento que eu vejo, abro essa visão e vejo essa rede, significa que eu posso me comunicar sem nenhum instrumento, porque eu sou um instrumento. Então uma vez veio para mim, como se fosse um neurônio, vocês sabem que neurônio é uma célula nervosa, né? Falasse comigo, o que ele me disse? Disse o seguinte, que na realidade todos nós precisaríamos desenvolver essa qualidade do neurônio, que é, ele recebe um estímulo, decodifica e transmite. Então esse é o canal. O neurônio é como se fosse isso. Então a gente vê esse mesmo aspecto em vários elementos, não apenas na gente. Então a gente não, é como se fosse um rádio transmissor, mas sem ser um aparelho físico, porque é a gente mesmo. Por isso se fala que no futuro que vai existir a telepatia, não vai existir, né, telefone, não vai precisar desse meio de comunicação, porque seremos nós mesmos os instrumentos. E através da consciência do cristal líquido, você vai desenvolvendo essa consciência. Então, se existe a fonte de cristal líquido no centro da Terra, que originou tudo que existe, inclusive a gente, nós, originalmente, somos uma gota de cristal líquido. O que significa que nós também produzimos o cristal líquido. Nós também somos a fonte de cristal líquido. Mas aonde a gente produz esse cristal líquido? Bom, a gente produz nos nossos átomos, nas nossas células. Basta a gente conseguir ter essa visão que você percebe isso. E se você desenvolve esse dom, essa habilidade, você começa a jorrar o cristal líquido. Então você produz, o que significa que o cristal líquido é a fonte da vida. Então você está produzindo vida. Então, alguns órgãos do nosso corpo costumam adoecer. O que significa isso, um órgão doente? É um órgão que está produzindo pouco cristal líquido. Então, para produzir muito cristal líquido, eu preciso saber que ele existe. Preciso de ter então essa consciência e essa intenção. Se eu tenho a intenção, eu produzo. Então, qualquer ser humano pode produzir o cristal líquido, desde que ele queira. Qualquer ser humano pode canalizar, desde que ele queira. Então, isso é possível para todos, é acessível para todos que querem. Porque aquela pessoa que não quer, ela não abre essa possibilidade. Como ela não abre essa possibilidade, não é possível. Simplesmente por isso. Mas o fato de termos os 7 chakras, né, confirma que isso é real, que isso é possível. Então, a ideia no início seria essa daqui, que eu coloquei, de mostrar o que é, de onde veio, e como que a coisa acontece. Então, através dessa canalização, a minha questão eu vejo como se fosse uma imagem, eu vi um ser, esse ser totalmente energético, totalmente branco,
né? Hoje eu sei que ele é puro, cristal líquido, como se ele viesse do cosmos, mas de um planeta distante, que era um planeta de cristal, um mundo de cristal. E esse ser chegou até mim e me disse que ele era desse mundo, completamente branco, então um mundo de energia, só visível então nessa dimensão, né? A partir dessa visão, da visão do terceiro olho, e que aqui na Terra existiam também fontes de cristal líquido, só que eram fontes protegidas, assim ele me disse. E que eu poderia chamá-lo, sempre que eu quisesse, para poder ter essa vivência. E qual foi a vivência nesse dia? Ele veio, construiu uma pirâmide em volta de mim, das pessoas que estavam ao meu redor, e dentro dessa pirâmide a sensação era de perfeito equilíbrio. É uma sensação como se você estivesse assim, ele, né, nessa vibração, de repente acalmasse completamente, instantaneamente. Então o que acontece? Um dos objetivos, né, da gente ativar essa fonte dentro da gente é encontrar essa equanimidade, a temperança, o equilíbrio. E isso é a nossa cura, porque a partir do momento que o seu órgão produz o cristal líquido, aquele órgão está trazendo vida. Então, o que acontece? Ele se regenera, se recompõe, e ele volta a funcionar plenamente. Então, não é só o órgão, mas é todo o organismo. Então, a gente tem um corpo físico, né, visível, tem esse corpo energético, que são esses chakras. Na realidade, você tem esses 7 chakras principais, mas são vários chakras que formam uma rede, eles são conectados, tudo de cristal líquido. Então, eles estão conectados, formando uma grande rede. E esse corpo energético ele é maior que o corpo físico. E, além disso, a gente tem um corpo emocional. E nosso corpo emocional ele é maior ainda. Então, o centro do nosso corpo físico está no umbigo. E se a gente coloca as duas mãos, vocês podem colocar, porque vocês vão fazer um teste, já fazem esse exercício, uma mão sobre a outra, encostando mesmo no umbigo. O que significa isso? Quando você faz isso, você ativa essa fonte de cristal líquido no seu umbigo. E aí você está ativando o equilíbrio do seu corpo físico. Você pode ficar com os olhos abertos ou fechados, como você achar melhor. Faz diferença. A mão direita ou a mão esquerda? As duas mãos, uma sobre a outra. A ordem aqui não faz diferença. Então, para que vocês queiram o equilíbrio do corpo físico, vocês fazem isso. Tá? O centro do corpo energético, como eu falei, ele é maior, é aqui, exatamente no terceiro olho. Então, para você equilibrar e ativar esse corpo, você coloca só a ponta do dedo sobre esse local. Isso ativa esse corpo, ativa então essa rede de comunicação universal, que favorece o desenvolvimento então de você se tornar um canal, então de receber mensagens através dessa rede de comunicação universal. É como se fosse uma teia de aranha essa rede. E essa rede se conecta a todos os outros seres que vivem essa unidade, que estão também desenvolvendo, ou já desenvolveram essa visão. Então podem ser seres humanos ou seres de qualquer dimensão que vivam a unidade. Por isso eu falei que a gente, teve uma vez que eu canalizei um neurônio, mas como assim um neurônio? Uma célula? Então, um neurônio também é um ser. Né? Da mesma forma que às vezes a gente canaliza uma flor, uma árvore, ou o reino vegetal, ou o reino animal, ou as pedras, ou uma pedra, um cristal, ou o que for. Então, porque todos são elementos. Da mesma forma que a gente canaliza um duende, que é um duende, é um ser, vive dentro da terra, ou então na superfície, mas ele trabalha com a terra. Então, ele trabalha como se fosse modelando a argila, o barro da terra. E são seres muito criativos, né? Eles ensinam para a gente a criação e a alegria, a abundância. Né? Como se eles construíssem sempre lindos jardins. E eles também trabalham refazendo o nosso corpo físico. E a gente vê que esse corpo físico nosso ele é refeito e regenerado com cristal líquido, cor de barro, que é a própria terra. Tá?
Então, isso explica por que pode canalizar um neurônio. Mas podemos canalizar um anjo que está numa dimensão acima do nosso corpo. Né? Também podemos entrar em contato desde que a gente tenha essa rede desenvolvida, que todos podem desenvolver. Não tem nenhum mistério. Não tem mágica, mistério nenhum. É simples. Realmente simples. Então, esse corpo emocional, ele é maior do que o corpo energético. E o centro do corpo emocional é no coração. Para a gente equilibrar, porque é muito comum no ser humano a gente ter como se fossem manchas escuras, ou mesmo buracos, ou mesmo partes como se fossem pedradas nesse corpo emocional. Então, para a gente poder equilibrar isso, a gente pode usar então, essa mesma tática de colocar a mão, só que a gente coloca a mão acima, a gente não encosta no corpo do coração. O coração é o centro do corpo emocional. Então, a gente coloca acima. Isso a gente pode fazer na gente mesmo ou em quem a gente quiser. A partir do momento que você começa a produzir o cristal líquido, o seu cristal líquido ele não fica contido dentro de você. Ele jorra abundantemente. Como ele jorra abundantemente, ele vai caindo no ser e nas pessoas em volta de você. Então ele pode estimular as pessoas, ou os seres, ou o que for. Então vamos dizer que eu estou caminhando, né? Andando, caminhando, e aí eu tenho a consciência que eu sou a fonte de cristal líquido. Então eu estou jorrando cristal líquido, para onde eu passo. Quando eu estou, então, nessa visão, eu percebo que as árvores também jorram cristal líquido. Todos os elementos em volta de mim jorram. Esse é o mundo de cristal que eu estou criando para mim, que não é só meu, é de todos. Então, viver essa qualidade depende de cada um de nós. Então, você constrói entre aspas, quando você reconhece. Porque se tudo vem do cristal líquido, originalmente tudo é cristal líquido. Quando eu reconheço que o outro é cristal líquido, ele se manifesta para mim. Mas ele se manifesta porque eu posso enxergar. Entende? Porque eu desenvolvi essa é a questão. Tá? Então, nesse corpo emocional, como é que eu posso equilibrar? Então, vamos dizer, questões lá do passado, ou até de vidas passadas, para quem acredita, que ficaram uma mancha lá. Bom, eu produzo cristal líquido. Então, só o meu cristal líquido que eu produzo, que pode, então, jorrar e dissolver aquela mancha. Clarear aquelas cores que estão escuras e densas. Então, só existe um processo de autocura. Quando o outro aplica o cristal líquido na outra pessoa, estimula a outra pessoa a produzir o cristal líquido. Tá? Então, o cristal líquido pode aliviar muito, pode aliviar, por exemplo, uma dor, aliviar o momento de tensão que a pessoa está passando. Mas a cura só vem quando a própria pessoa produz. Quando aquele órgão, aquela parte do corpo produz. Então vamos dizer, estou com muita dor no estômago. Aí eu ponho minha mão, melhora imediatamente. Mas quando é que esse estômago vai ficar completamente curado? Quando o estômago produzir o cristal líquido. Tá? Então assim, essa seria a parte básica que eu queria mostrar para vocês. Né? Quero saber se tem alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. E a segunda parte eu vou fazer uma canalização. Então vou mostrar para vocês o que é isso. E nessa canalização vem uma mensagem e aí depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas também. Mas essas são perguntas de outro nível. Então agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre isso que eu expliquei. Deu para entender? Como que está para vocês? Vocês podem fazer qualquer pergunta. Pode fazer, Angela. Eu já vi seu site e gosto muito, mas assim, eu queria ver se nesse momento você teria mais alguma coisa que pudesse ser como desenvolver a terceira visão. Então, para desenvolver a terceira visão, é com o quê? Com o cristal líquido, né? Então, você sabe que tem a fonte de cristal líquido no centro da Terra. Você recebe esse cristal líquido e você começa a produzir dentro de você. Então, vamos dizer, os seus 7 chakras principais estão produzindo cristal líquido, porque você está tendo essa intenção. Então, começa a produzir. Se você não está percebendo ou vendo, você tem intenção, já é suficiente. E aí, eles vão desenvolvendo, não tem como um chakra desenvolver e o outro não desenvolver. Um desenvolvendo vai ativando os outros, porque eles são unidos, num cordão. Então, vai chegar o momento que esse chakra vai começar a produzir o cristal líquido. Quando ele começa a produzir o cristal líquido, é como se houvesse uma explosão, essa explosão forma a rede. Então, bom, produzindo o cristal líquido. Respondi a sua pergunta?
Quando você diz que o cristal líquido, você tem a intenção, né, e que ele vai penetrando nos chakras, essa também é a partir de uma intenção, é que você joga esse cristal nos chakras e vai estimulando gradativamente cada um dos chakras, é isso? Então vamos dizer que você está bem no início e ainda não fez. Eu posso, não, mas eu quero muito cristal líquido aqui, nesse chakra. Eu ponho a minha mão, né? Então primeiro eu vou visualizar, eu sei que do coração está jorrando o cristal líquido. Esse cristal líquido que joga o coração, ele vem para a palma das mãos. Mas eu quero ativar, eu estou achando que é aqui um pouco. Eu vou a minha mão aqui, posso colocar aqui, onde for, qualquer parte do meu corpo. Nisso eu estou estimulando com a fonte daqui, o cristal líquido aqui. Aí eu vou aos poucos percebendo que lá dentro começa a produzir. Aí sim eu ativei, entendeu? Pode falar. Você disse que isso te foi ensinado, né? Isso você recebe como uma mediunidade que se desenvolve, essa canalização? Exatamente. Então você Eu recebi através dessa visão, dessa rede. Inclusive a questão da rede foi uma coisa que veio para mim como essa informação. É por isso que eu falo assim, qual é o meu objetivo, o que eu quero passar para vocês? Eu quero que vocês possam fazer exatamente isso que eu faço. Ter esse acesso. Para você não ter que ter alguém, que seria um rádio, um instrumento, para ter o acesso para você. Cada um precisa ter esse acesso, entende? Então, como é que eu consigo fazer isso? Da mesma forma que eu quero falar com alguém que está num outro país distante, ligo lá no meu computador, não é? E aí vou falar por Skype, o que for, eu me conecto não com um automático, mas eu me conecto com a minha intenção. No momento que eu me conecto, vem, entende? Porque, claro, eu também já desenvolvi isso. Então vamos aos poucos. Como elas perguntaram. Você sabe que tem a fonte cristal líquido sendo da Terra. Você recebe essa fonte. Tá? Como você recebe dessa fonte, você começa a produzir. E todo o seu corpo produz. E aqui também produz. E aí aos poucos você vai exercitando. No meu site, assim também como no meu livro, né, tem vários exercícios. Que eu chamei lá exercícios de autocura. Esses exercícios ajudam a desenvolver. São exercícios, eu sempre digo, que são bons exercícios. Mas é como se eles fossem, não são suficientes. Por que eles não são suficientes? Porque você faz aquela coisa ali básica, então você aprende aquilo. Mas, o que é importante é que você comece a não depender mais desses exercícios. Isso significa que você consegue fazer sem estar ouvindo, ou sem fazer exatamente igual. Porque você começa a confiar mais na percepção, naquilo que vem para você. Isso é que é importante. Então você não tem que seguir a risca aquilo ali. Aquilo é só o início, entende? O seu fator é bom, mas não é suficiente. Porque você precisa se desenvolver. E desenvolve dessa forma. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Gilda, eu tenho só um pedido. Se as pessoas não se importarem, quando fizer a pergunta, pode levantar. Se não se importar de aparecer a imagem. Ficar em pé. Quando fizer a pergunta para ela, após a canalização, fazer a pergunta em pé. Porque pelo ângulo aqui do salão, não pega todo mundo. E a gente precisa fazer umas imagens boas para o imagem. Tá bom? Só isso. Não vou fazer a pergunta. Se eu entendi bem, isso é uma filosofia, uma forma de conceber a existência do ser humano no planeta Terra. Não tem nada a ver com uma religião, com Deus, é independente de qualquer religião. É uma forma de pensar o homem e a sua ligação com o seu próprio corpo, enfim, com toda a natureza, é isso? Eu posso dizer que isso é uma filosofia? Não diria. Na realidade é o seguinte, vamos dizer que a humanidade ela vai se desenvolvendo, não é isso? Então ela vai mudando. Então, esse seria o novo homem, a nova humanidade. Ela não vai ser só física, ela vai ter consciência da energia dela. Vai manifestar isso. Entende? Então, é um desenvolver da humanidade. Na realidade, isso assim, a gente está tendo um acesso que, vamos dizer, daqui a um tempo todo mundo vai ter. Entende? Por isso que eu falo que isso é uma coisa que todos podem. Basta querer. Então, isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. É da natureza do homem. Da natureza do homem. Tá? Você pode chamar de um caminho espiritual? Pode. Mas é mais do que isso. Porque eles não tem nenhum dogma. Não
tem nenhuma filosofia, entende? Isso não está dentro de um contexto fechado, entendeu? Isso é uma coisa que, na realidade, qual é o grande objetivo disso? O grande objetivo é, a partir do momento que você começa a produzir o cristal líquido, você vai ativar as suas habilidades, o seu dom. Que dom? O dom de vida, né? O que você vem fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Qual o objetivo? O que eu tenho de melhor para doar para o mundo? Para o mundo. Não é para mim, entende? Para a humanidade. O cristal líquido é pura doação. O que significa isso? Então, vamos dizer, eu estou preocupada com o filho, com o parente, com alguém que está doente, com algum problema. Qualquer que seja o problema. Emocional, financeiro, qualquer problema. Então, eu vou usar, produzir meu cristal líquido, vou visualizá-lo dentro de uma pirâmide. Então, banhando nessa fonte de cristal líquido que pode ser o centro da Terra. E nisso, eu estou fazendo com que ele viva um momento diferente. Eu estou estimulando esse ser a também produzir o cristal líquido. E aí ele vai encontrar a própria saída. O organismo dele pode, se ele responder, porque eu não posso querer que ele responda. Porque eu estou doando, o que ele vai fazer com isso é dele. Entende? Isso é cultura. É uma doação pura e simples. Você pode doar para todos. Então vamos dizer, num caso extremo, a gente tem os hospitais, a gente tem as prisões, não é isso? Ah, então vou fazer o cristal líquido para as vítimas. Não, você vai fazer para todos. Você tem os países em guerra, você vai fazer para quem? Ah, não, esse aqui é do mal, então eu vou fazer o cristal líquido para esse aqui é do bem. Não é esse o objetivo. Eu estou fazendo para todos. Por quê? A partir do momento que eu consigo fazer brotar essa consciência em cada um, o que eles vão ultrapassar essa dualidade? Eles não vão mais guerrear, porque não existe mais essa guerra interna, esse conflito interno, porque a gente transcendeu a dualidade, entendeu? Então, assim, estou falando a questão do centro da Terra, né? Mas o cristal líquido, eu falei que ele é de nona dimensão, ele vem do centro do universo. O que é isso? Então, como veio para mim a criação do universo? É como a gente, todo mundo sabe disso, cada um de nós vem de uma, entre aspas, né, vou chamar de centelha divina. Você tem uma luz que é eterna. Né? Essa luz é como se tivesse, então, explodido como um sol que explode. E a partir daí começou a jorrar o cristal líquido. E isso se dá no buraco negro, que é a nona dimensão. Então, tudo surgiu daí. Os planetas, o universo que a gente conhece. Você já ouviu falar? Então, ele nasceu daí, desse lugar. Então, nós que estamos aqui na Terra, é muito importante que a gente tenha consciência dessa fonte mãe do centro da Terra e dessa fonte mãe do centro do universo, para que a gente esteja exatamente na justa medida. Entende? No equilíbrio entre isso. Então, os nossos corpos, físico, energético e emocional, ele é composto desses dois tipos de cristal líquido. E se a gente tem na justa medida, você tem perfeito equilíbrio. Você transcendeu a dualidade. Entende? Então, se eu tenho a consciência, estou conectado, sendo a Terra e sendo o universo, eu estou em equilíbrio. Então, os meus chakras estão em equilíbrio. Meu corpo emocional está em equilíbrio. E meu corpo físico responde a isso. Entende? Então, eu estou funcionando harmoniosamente. Certo? Mais alguma pergunta a respeito disso que eu já falei? Deu para entender? Bom, então eu vou passar para a segunda parte. Eu vou então canalizar uma mensagem. Quando eu falo isso, então eu estou colocando a minha intenção, né? Que mensagem? Eu não tenho a mínima ideia do que vem para mim, porque ela ainda não chegou. Mas a mensagem é para vocês, é para esse grupo que está aqui. Se eu canalizo para uma pessoa, é diretamente para aquela pessoa. E geralmente vem da linguagem da pessoa. Então, o que eu vou falar em termos da mensagem canalizada vai ser para esse grupo. Quando terminar essa mensagem, eu vou perguntar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí já é a pergunta onde eu vou responder canalizando. É um outro nível dessa que eu respondi agora. E aí eu estimulo vocês a fazerem perguntas pessoais. Por quê? Quando vocês fazem uma pergunta pessoal e recebem a resposta, vocês recebem esse tratamento energético.
e vocês vão receber uma orientação. E aí isso fica como sendo um exercício. E esse exercício vocês vão poder repetir várias vezes para alcançar aquilo que vocês desejam. Tá bom? Então vamos lá. Eu fico com os olhos fechados, fica mais fácil para mim. Vocês podem ficar como vocês quiserem, que achar melhor para vocês. Tá? Então o objetivo é uma mensagem para vocês. Depois eu pergunto. Se vocês querem fazer uma pergunta. Tá bom? Queridos filhos, nesse momento, uma chuva colorida de gotas de cristal líquido, na forma de pétalas de rosas coloridas, cai sobre vocês. E no cálice, que é o alto de sua cabeça, fica totalmente preenchido desse cristal líquido. Como esse cálice recebe esse cristal líquido? Ele vai passando para o interior do seu corpo e ativando, primeiramente, os seus chakras. Não apenas os 7 chakras principais, mas isso se distribui por toda a rede do seu corpo energético. Todos os seus chakras, como são pétalas ou gotas coloridas de cristal líquido, isso vai colorindo o seu corpo energético. É como se cada um dos seus múltiplos e inúmeros chakras tivesse uma cor distinta. Seu corpo se torna brilhante, vivo e multicolorido. Quando isso acontece, cada chakra começa a produzir um cristal líquido da cor que é a cor do chakra. E eles se misturam num determinado momento, viram um único cristal líquido branco. Depois, no movimento espiralado, vai se dividindo nas várias cores. Isso vai passando por todo o seu corpo. Então, primeiro, o corpo energético, que é ativado, reforçado e ele se amplia. Você sente uma expansão desse corpo. E nesse momento, vocês são tocados por um mestre ascensionado exatamente no seu terceiro olho. Esse mestre afunda o dedo no terceiro olho de vocês. Pode ser uma sensação agradável ou desagradável. E deixa aí como se fosse uma pedra, mas uma pedra que tem o poder de ativar esse chakra. E aí ele vai sendo ativado e vai formando, então, essa grande rede, com uma teia de aranha, com o centro, no terceiro olho. E a cor varia entre esmeralda, um azul escuro, e vai se ampliando, e como se vocês pudessem ver, e ver toda essa rede, que se expande e vai se espalhando para todo o universo. Isso dá uma sensação de segurança, de conexão, de unidade. A sensação clara que a solidão é apenas uma ilusão do ser humano, que ela de fato não existe, nem tem como existir. Percebam como vocês sentem isso, qual é a sensação que isso traz no seu corpo. E aí, como continua jorrando esse cristal líquido multicolorido que vem do alto, ele chega agora no seu coração. E seu coração se abre como uma rosa, cor de rosa, e começa a jorrar o cristal líquido em forma de pétalas, cor de rosa. E vai então preenchendo todo o seu corpo, físico e emocional. Isso traz um equilíbrio, uma temperança, uma paz interior, uma sensação muito agradável. E nesse momento, você se lembra dos seus familiares, de amigos, até dos chamados inimigos. E você começa a jorrar o cristal líquido em forma de pétalas de rosa, cor de rosa, em todas essas pessoas. E você sente que elas recebem isso
e lançam para vocês um olhar de gratidão. Como se fosse algo muito suave. E como se tivesse um calor bastante agradável. E aí você percebe também como que o relacionamento depende primeiro de você, de como você vê o outro, o que você emite para o outro. E como é diferente quando você joga esse cristal líquido cor-de-rosa e como o outro aceita. E isso é algo que vocês podem fazer com todas as pessoas que vocês desejarem, não apenas agora nesse momento, mas depois, quando vocês se lembrarem. E aí esse cristal então que vem como a chuva, descendo e sendo recebido por esse cálice no alto de sua cabeça, e continua e vai agora então o primeiro chakra, a base da coluna, na região genital. E é como se aí ele abrisse, como se tivesse uma obstrução, como se uma rolha saísse. E começa a sair uma energia, raios vermelhos, que aquece o seu corpo de uma forma agradável e vai diretamente para o centro da Terra. E se conecta com o fogo da Terra, ao mesmo tempo que se conecta com a fonte mãe de cristal líquido transparente da Terra. E aí você sente como se seu corpo relaxasse e você se entregasse à Terra. No momento que você se entrega, é como se o seu corpo se deslizasse e entrasse dentro da Terra. E quando ele entra dentro da Terra, você vê vários seres minúsculos, como se fossem até bactérias, ou vírus, ou doentes. Não tem diferença entre isso. Mas esses seres minúsculos trabalham no seu corpo, regenerando todo o seu corpo físico. Recompondo, fortalecendo, de forma que você pode começar a sentir de uma nova forma a força da gravidade, como se você tivesse agora mais consciência de como a Terra te puxa para o centro dela. E é exatamente nessa força, no puxar para o centro, que você tem a consciência de ser a própria Terra, manifestar a própria Terra. E assim o seu corpo se regenera. E você se sente pronta para viver na superfície terrestre. E aí você se vê caminhando por um lindo jardim. E nesse jardim existem vários seres energéticos, como se fossem também seres humanos, físicos, trabalhando nesse jardim e te ensinando o que é semear, o que é plantar, o que é cuidar, o que é colher. Como se isso fosse a própria vida. Vocês vêm de uma semente que gera o seu corpo, você vive toda a vida e depois volta para a Terra. É como se, através desse aprendizado, com trabalhar na Terra, o plantar, colher, cuidar, trouxesse para você a consciência clara da sua própria vida. E isso faz com que vocês tenham uma aceitação muito maior da própria vida e da vida de todos. E nesse momento, é como se uma luz forte como o sol começasse a se manifestar dentro do seu coração. E vem uma consciência de que esse ponto é exatamente o seu centro de criação, de onde você cria a sua vida. Com essa consciência vem a tranquilidade e a certeza que a sua vida é uma escolha sua. E assim você passa a respeitar as suas escolhas e a respeitar as escolhas de todos que estão ao seu redor. E aí você se vê como se fosse levado para o alto de uma montanha. E no alto de uma montanha você olha para baixo. E
você tem uma visão mais ampla. E é como se você pudesse ver várias vilas diferentes, como se cada uma dessas vilas tivesse uma vida completamente diferente uma da outra. Numa existe perfeita paz e harmonia, na outra muitos conflitos, que entra sempre em guerra com uma vila vizinha. Na outra apenas flores, todos se dedicam a trabalhar, plantar, colher flores. E é como se tudo isso fosse possível. E vem então a clareza de que é possível viver numa nova qualidade na superfície da Terra. E que tudo isso depende da consciência de cada um de vocês. E, produzindo cristal líquido, você tem condições de clarear a sua mente, clarear as possibilidades e viver uma nova vida, ainda estando no mesmo corpo físico, ainda morando no mesmo local e tendo o mesmo trabalho. Essa é a proposta. Que cada um possa de fato se encontrar, que cada um possa de fato manifestar a fonte de vida que é abundantemente, generosamente, para si e para todos. Essa é a mensagem que veio para vocês agora nesse momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estive me apercebendo cada vez mais também a dificuldade do chakra da expressão. Querida filha, é como se houvessem crenças que significam que você acredita em certas coisas que formam uma nuvem ao redor desse chakra. E eles funcionam como se fosse uma pedra ou uma rolha, que te impede de ter o livre acesso aos outros chakras. Então isso não impede apenas a expressão, mas impede também o contato mais profundo com o centro da Terra, com o centro do universo, para a livre expressão. Então nesse momento, é como se você se deitasse no centro da Terra, e a fonte mãe de cristal líquido transparente começasse a jorrar e a passar pelo seu corpo. E preenche todo o seu corpo. E você se sente como um novo ser. E aí você se levanta, como se começasse a caminhar dentro das camadas da Terra. E em cada camada que você passa, até chegar à superfície da Terra, você vai recebendo todos os elementos. Vai recompondo o seu corpo físico. Começa a recompor o corpo energético. Quando você chega à superfície da Terra, você sente uma pressão muito grande que é puxada para um planeta muito distante, um planeta de cristal, multicolorido. Você é colocada numa máquina de puro cristal líquido colorido. E cada um dos seus chakras é trabalhado igualmente, de forma que não haja mais nenhuma obstrução, de forma que todos possam trabalhar como um só. E você sente vários seres de cristal trabalhando, como se cada um trabalhasse num chakra diferente. E ao mesmo tempo, você percebe a unidade, todo o seu corpo energético sendo trabalhado, ao mesmo tempo, como se fosse um único ser, ao mesmo tempo que são vários seres, cada um no chakra. É como se você permanecesse aí muito tempo. E aos poucos você vai sentindo um equilíbrio, que não existe mais obstrução. E aí você se levanta e você deseja visitar o reino angélico. Quando você deseja, você já está no reino angélico. Vários anjos se aproximam de você. E esses anjos trabalham o seu corpo emocional, de forma que ele fique harmônico, como uma neblina branca. Você sente que agora o corpo emocional está completo, que existe uma membrana de cristal líquido transparente envolvendo o corpo emocional. E aí você se sente seguro. Uma segurança que você nunca sentiu antes. E aí você pensa, ou percebe, ou sente, agora eu posso voltar
e queira uma nova vida na superfície da Terra. E quando você tem essa intenção, imediatamente você já está na superfície da Terra, vivendo a sua vida normal de uma outra forma, uma nova qualidade. Então, tudo isso que foi falado para você agora, é importante que você possa repetir como um exercício. E aos poucos você vai sentir uma grande diferença no seu cotidiano. Mais alguma pergunta? O que está me impedindo hoje de criar uma nova vida para mim? Existem também muitas crenças. Essas crenças, elas como se fossem pensamentos duais, que pertencem à dualidade, que pertencem à mente racional. E elas formam um véu ao redor da sua cabeça. E que é um véu muito espesso. E é como se fosse um manto muito antigo. E você não enxerga. É como se você fosse impedido de enxergar um pouco além. E aí é como se você pedisse ajuda. No momento que você pede ajuda, um mestre ascensionado se aproxima de você, levanta esse manto. E você diz, mas o que eu faço com isso? E ele te responde, querida filha, fique tranquila. Esse manto será colocado na fonte mãe de cristal líquido no centro da Terra. E você vê, e ao mesmo tempo que você vê a fonte de cristal líquido transparente, você vê o fogo. E esse manto, ele é queimado pelo fogo. E se transforma num cristal líquido, amarelo, avermelhado, que entra no seu corpo e vai ativar todos os seus chakras, equilibrando as cores dos chakras. E aí desaparece completamente o véu, o anel. E você pode, então, abrir a sua visão. E abrir a sua visão, essa nova visão, é criar uma nova vida. Você também pode repetir isso como exercício, e você verá os resultados. Mais alguma pergunta? Essa semana eu passei por uma tensão muito forte e eu criei uma contratura muscular intensa no meu corpo que causou um desequilíbrio. Assim, como lidar com essas situações? Nesse momento, você se vê exatamente no meio entre a fonte mãe do centro da Terra e a fonte mãe do centro do universo. E você busca se ajustar exatamente nesse meio, como se fosse um grande portão que te liga esses dois pontos. Você procurar se ajustar, mas ainda não tivesse conseguido. E de repente, é como se explodisse o seu coração. E você percebe que você só vai conseguir esse equilíbrio desenvolvendo, então, essa fonte de cristal líquido no seu coração. Como explode, começa a jorrar o cristal líquido. E aí você vê, você sente, ou percebe, o seu corpo indo para baixo e para cima, até se ajustar completamente. Quando se ajusta completamente, você sente, você não está na Terra, nem está no céu ou no universo. Você está dentro de você, no lugar onde você necessita estar. Então, não existe mais nenhuma preocupação. O que significa? Não existe tensão. Então, basta encontrar essa justa medida através do desenvolvimento da fonte mãe de cristal líquido dentro do seu coração. Dessa forma como foi dito. Mais alguma pergunta? Como eu posso desenvolver o meu primeiro chakra e aumentar a minha conexão com a Terra? Nesse momento, como se você estivesse dentro de uma grande esfera. E é como se essa grande esfera, ela circulasse no universo, no cosmos. E você está tentando olhar, reconhecer a Terra, você quer chegar na Terra, mas é como se a Terra estivesse muito distante. Aí você percebe que você precisa, primeiro, antes de chegar até a Terra, circular por outros mundos, mundos de cristal. E aí você visita vários planetas de cristal
cristal transparente, cristal azul, verde, amarelo, vermelho, vários. Em cada um desses planetas, você sente que é trabalhado nessa energia. Isso vai desenvolvendo cada vez mais os seus chakras, todo o corpo energético. Até que você sente que o seu corpo energético está inteiro. Quando ele está inteiro, que foi totalmente regenerado, você sente que você vai caindo suavemente. E aí você cai dentro da fonte mãe do centro da Terra. E aí você sabe que agora você pode permanecer na Terra. Então, começa a jorrar muito cristal líquido dessa fonte mãe. Todo o seu corpo é preenchido desse cristal líquido transparente. E aí, você sabe que dali você pode viver na superfície terrestre. Então você começa a caminhar na superfície terrestre sem a necessidade de cristal transparente. E aos poucos, caminhando na superfície, você vai recebendo cristal líquido verde, no reino vegetal, marrom, de todas as cores, de flores, frutos, pedras e do próprio céu. E aí você vai como que ganhando um peso. Até que você, como se você se escorregasse, caísse numa lama. E nessa lama você percebe que é um cristal líquido marrom, que vai preencher todo o seu corpo físico. E aí você ganha densidade. Aí você começa a sentir a gravidade. Aí você sabe que você está conectado ao centro da Terra. Então, lembre-se, tudo isso que aconteceu agora, de fato aconteceu. Você já chegou e está de fato na Terra. Mas é bom repetir como exercício, para refazer e reforçar. Mais alguma pergunta? Gilda, eu entendi que o cristal líquido, ele é a fonte do nosso equilíbrio. Como eu devo fazer para equilibrar no meu trabalho e sofrer menos? O sofrimento pertence à dualidade. Se você acha que precisa sofrer, você vai sofrer. Ou se você quiser sofrer, achar que isso trata uma vantagem, um engrandecimento. Não, lembre-se, é importante mudar o que você acredita na mente racional. Então, você vai primeiro visualizar o seu trabalho. E no ambiente de trabalho, você vai perceber uma chuva de pétalas de rosas coloridas. São os anjos que derramam essas pétalas de rosas coloridas. Ao mesmo tempo, você percebe que os seres da segunda dimensão, fadinhas, gnomos e doentes, começam a jogar muitas pétalas de flores, as mais diversas, que também vai preencher esse ambiente. E eles começam a circular por esse ambiente. Você começa a percebê-los. E é como se você pudesse interagir com eles, conversar com eles. E eles te dão várias dicas. Você não precisa saber agora quais são essas dicas, mas elas virão no seu dia a dia. E aí você fica tranquilo e satisfeito. E aí você se vê dentro da sua casa. Mas você se vê num estado diferente. A sua casa está dentro de uma grande pirâmide azul. E você está na base dessa pirâmide. É como se estivesse ali, então, muito cristal líquido azul. Como se fosse uma grande piscina. Você nada nessa piscina. O seu corpo todo se torna azul. Então esse é seu ambiente de repouso. E dessa forma, com esse repouso, você tem condições de ir para o seu trabalho e vivenciar tudo isso que foi falado antes do seu trabalho. Confie. Repita isso que foi dito para você. Com o exercício, perceba a diferença. Mais alguma pergunta? Fragilidade no campo emocional. Porque fatos do passado prejudicam tão atualmente e reduzem a energia da pessoa. Porque ainda não é o passado. Esses fatos estão presentes. E você, é como se você os colocasse diante de você. Eles não estão, vamos dizer assim, resolvidos. Então, nesse momento, você vai visualizar imagens desse passado. Podem ser várias imagens. E você vai se ver olhando para essas imagens. Quando você olha para essas imagens, você sente muito fortemente a aproximação de Jesus. E ele vem como um irmão. Você começa a senti-lo como um irmão. O que você vê nele é o coração. Ele vê um coração cheio de espinhos. E ele diz para você, querido irmão, seu coração
estado de espinhos, como o meu ficou durante muito tempo, quando vivi na terra. Mas eu sei a forma de dissolver esses espinhos. Então, ele coloca a mão dentro do seu corpo e pega o seu coração. Quando ele pega o seu coração e tira para fora, aperta o seu coração, quando ele abre de novo, você vê que o seu coração mudou completamente. Não tem mais espinhos, não tem mais sangue escorrendo. Ele coloca o seu coração de novo dentro do seu corpo. E esse coração agora é um coração energético. O coração físico é como se fosse de um bebê. Um vermelho quase rosa. E ele pulsa de uma nova forma. A batida, agora uma batida que está na mesma sintonia do centro da Terra. E aí você olha para frente, não existe mais passado. Por quê? Ele foi dissolvido. Dissolvido com o cristal líquido de Cristo, de Jesus. E o que você aprendeu foi que, dessa forma, nesse momento, sendo tocado por Jesus, por Cristo, você começou a produzir o cristal líquido. Que é esse cristal líquido então, que você produz, com essa ajuda de seu irmão, Jesus, que vai dissolver completamente esse passado. Aí, deixa de existir o passado. Você vê uma luz diante de você. Essa luz forma um caminho muito luminoso e claro. Você sabe, sim, esse é o caminho que eu desejo para mim. É esse o caminho que eu vou realmente caminhar junto com meu irmão. Você sente a presença de Jesus sempre ao seu lado, como se ele estivesse te orientando, te ajudando em cada passo da sua vida. Confie. E passe a viver a sua vida dessa forma, com essa nova visão e essa nova companhia. Mais alguma pergunta? Então, tudo bem? Deu para vocês acompanharem, para vocês sentirem. Então, tudo isso que foi falado, é importante vocês pratiquem. E praticando é que vocês vão sentir. Então, no momento que vocês receberam as respostas, vocês receberam esse exercício, isso aconteceu nesse momento. Então, depende de vocês continuarem assim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? E aí já é uma pergunta mais em cima de esclarecimento de como a coisa aconteceu, se você tem alguma dúvida. Deu para vocês entenderem o processo? O que é, como acontece? O que aconteceu? O que cada um perguntou influenciou o grupo todo. Isso é interessante, essa pergunta, porque, por exemplo, você faz uma pergunta pessoal, vamos dizer, bem pessoal, mas isso serve para muitos. Então, todos vão receber aquele exercício, né, naquele momento, e vão fazer. É isso aí, porque na verdade um representa o todo, né? Só isso. Porque nós não somos seres separados, né? Isso é só uma ilusão. Então serve para todos. É isso mesmo. Mais alguém que fazer uma pergunta? Ficou claro para você? Quem assim não tinha tido contato nenhum, deu para clarear, para compreender? Bom, esse é o objetivo, não pode falar. Você já estava Compreendi. É só dar um depoimento, né? Pode falar. Você falou que a gente fez o exercício, né? Eu já estou recebendo o resultado dele aqui agora. Quer colocar? É muito particular, Tá. mas assim, já veio uma mensagem muito clara do que eu preciso do meu próximo passo. Muito clara, assim, Bom. tão clara, mas é impossível ser mais clara. Então é isso, porque a coisa acontece na hora. É isso mesmo. Pode falar. A gente, nesse momento, eu tive uma sensação de leveza muito grande, como se meu corpo fosse perdendo a densidade. É isso mesmo. Foi muito relaxante, muito interessante. Nesse momento, a gente foi, por esse exercício, induzido a esse estado. A gente consegue atingir esse estado por nós mesmos, praticando em casa? Esse é o objetivo. E para isso, a gente vai seguindo, começa seguindo os exercícios que você Exatamente, porque na verdade o que a gente está fazendo? A gente vai mudando de dimensão. Entende? Por isso que você acessa essa sensação. Por isso que eu falei que os 7 chakras são as 7 dimensões. Então não precisa estar nessa dimensão densa. Eu posso estar bem aqui. Esse é o objetivo. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Muita gratidão. Então assim, se
vocês sabem disso, vocês passam isso para frente. Esse é o objetivo. Uma doação. Quanto mais vocês fazem para o outro, mais vocês produzem, mais vocês recebem. Por isso que fala que doar é receber, né? Para eu doar eu tenho que produzir, então eu estou ganhando sempre. E é a abundância, a lei da abundância. Então é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. E aí, então, como vai ter o simpósio, né, na feira, né, vai ser a feira do simpósio de saúde quântica, eu convido todos vocês a participarem, irem lá, vai ser no dia 31 de outubro e 1º de novembro, né, no stand 43. E aí vocês visitam o meu site, né, que é Gilda Vasconcelos, e lá tem várias informações, tem um livro que vocês podem baixar, um livro digital. E é isso então, agradeço a presença de todos.